Seja bem-vindo ao 7º episódio do Os Contadores, um ambiente totalmente dedicado a contar histórias e experiências de contadores e empresários contadores que estão revolucionando, que estão mudando o mercado contábil com inovação, tecnologia, gestão e várias outras coisas. E também trazer novidades que realmente impactam as empresas, que diretamente também impactam a contabilidade. Eu sou o Matheus, sou CEO e founder da empresa EasyJob, uma empresa totalmente voltada para a automação de processos para escritórios de contabilidade. Hoje eu tenho a ilustre presença de uma contadora muito foda nesse mercado, fundadora e CEO da Controle Assessoria Contábil, graduado em Direito Tributário, especialista em tributos e gestão empresarial, MBA em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário. Membro também da diretoria Sorotimista, falei certo, né? Membro da AMA, que é Mulheres que Amam Brasília, associada à BPW e atualmente presidente da BNI do Lago Sul, que foi lançado ontem, né? Ontem, Isso. Foi nosso lançamento. E o nome dela, como sabem, é Alessandra Amorim. Isso. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito obrigado por esse convite. Agradeço demais por você estar aqui e falar um pouco da sua história, como é que foi esse seu início nessa carreira. Se apresente para a gente, por favor. Gente, eu que é uma honra, Matheus. Estou muito feliz, gente. O Matheus tem feito um trabalho maravilhoso na controle, automação. A vida de contador hoje facilitou muito, né? Com todas as automações. Um escritório não sobrevive sem o Matheus, viu, gente? Saibam disso. E é fundamental o seu trabalho. Muito obrigada por isso. E muito obrigada, gente, por esse convite. Me sinto honrada de estar aqui, né, com vocês. E, assim, é um presente para mim poder falar um pouquinho, né, da minha história com vocês. Muito obrigado pelo convite. É porque eu te acompanho por terceiros. Eu vejo você muito em eventos através de redes sociais de terceiros. Eu falo, cara, tem que chamar a Alessandra porque ela tá em várias associações. Tá em tudo aqui. Não para. Tá em tudo. E tá sempre junto com as mulheres, né? Mostrando ali o poder que vocês têm. Né? Isso é muito bacana. E, Alessandra, eu queria, assim, do começo mesmo, né? Como é que foi o seu início nesse mundo, nessa loucura da contabilidade? Que loucura foi essa de entrar nesse mundo? Como é que foi os seus desafios ali no começo, de contadora? E também porque você resolveu também abrir esse escritório que também há mais de 27 anos aí está revolucionando o mercado, está impactando outras empresas, está fazendo diferença para as outras empresas. É difícil falar assim, por que eu escolhi contabilidade sem contar um pouquinho da minha origem, da minha história. Eu nasci no Gama, né, numa família de classe média baixa. Minha mãe é professora. E aos 9 anos de idade eu fiquei órfã de pai. Então eu vi ali minha mãe sozinha, com 8 filhos pequenininhos, uma escadinha de filhos, de 4 aninhos a 15 anos de idade, né? Meus irmãos, uma escadinha de 1 ano de diferença cada irmão, mais ou menos. E aí eu acho que me despertei, né, nesse momento assim de dor, de tragédia. Eu olhava assim para minha mãe e falava, Jesus. Eu ficava imaginando assim, uma mulher com um filho pendurado aqui, outro nas costas, tudo quanto é lado. E pensava assim, gente, como que minha mãe, eu vou ser mais um peso, eu tenho que me virar. Então ali, na infância, eu já criei uma veia empreendedora de vender linhas, botões ali na porta da vizinhança, ali comprava aquela caixinha de linha, vendia ali inocentemente para ganhar alguma coisa e sempre tendo uma forminha de fazer dinheiro, de ter uma rendinha, renda não, né? Porque aquilo não era renda, era brincadeira de criança. E então eu acho que isso foi a veia empreendedora. E também pela situação social, que naquela época, lá 30 anos atrás, pouquíssimas faculdades de contabilidade também. Era praticamente o UNB e CEUB e a UDF. Não existia tantas faculdades, tantas opções. E as pessoas com menos capacidade financeira também têm mais dificuldade de pagar uma faculdade particular e tudo. E não tinha muita opção. Eu tentei contabilidade, já passei na primeira, com toda a dificuldade também para pagar. Na época ainda não tinha condição financeira. Então, eu acho que foi assim, não foi, eu sonhei em ser contadora. Não sonhei.
Mas hoje eu amo ser contadora. Eu sou apaixonada pelo que faço. E assim, faço com muito orgulho e com muito amor e paixão mesmo pelo que faço. É maravilhoso fechar aquele balanço lá e falar, uau, pegar um pepino e no final do dia conseguir resolver. Então, assim, é gostoso. Eu aprendi e eu acordo empolgada todos os dias para fazer isso, para resolver problemas, para solucionar problemas que não são poucos, né, Matheus? Você que é da área aí, você sabe também que não são poucos os problemas do contador diário, né? O dia a dia de um contador não é fácil. Todo dia sempre tem alguma coisa nova, né? Não tem jeito. E aí, aos 18 anos, eu passei no vestibular, e ao passar no vestibular, eu trabalhava no Unibanco também. Comecei minha carreira no banco, na área de análise de crédito, cobrança, qualidade total do banco. Então, fui da diretoria do banco. E faltando um ano assim, para eu me formar, eu falei, vou largar tudo. Eu já estava no nível de gerência de banco. Largar tudo para montar meu próprio negócio. Aí meu marido falou, você é louca, você ganha super bem, não vai começar do zero. Eu falei, vou. A minha mãe, você nunca dependeu de homem, vai ficar dependendo do marido, vai ficar desempregada. Fiquei desempregada, Matheus. Fiquei um ano trabalhando com o nosso querido Franklin lá na Juridicom. Então fui estagiária, eles não tinham estagiárias na época, eu fui assim, realmente escolhida a dedo lá para ser estagiária deles. E fiquei um ano aprendendo sem remuneração, para realmente aprender. Aí fui para o departamento pessoal, para o departamento contábil, fiquei no fiscal, e fiquei ali um ano aprendendo, vivendo de seguro-desemprego de R$275, que eu não esqueço nunca. E aí larguei tudo para começar o meu escritório. Legal. Uma salinha pequena, sem funcionário, uma mesa velha e um computador emprestado. Foi quando eu comecei. Na verdade, a mesa emprestada e um computador velho. Nossa. Foi quando eu comecei a controle há 27 anos atrás. Nossa. E qual foi ali seus primeiros desafios, né? De contadora, com seu primeiro, já ali com seu escritóriozinho, como é que se foi basicamente procurar achar cliente ou foi tá ali ligado também à questão de contabilidade em si mesmo? Olha, até poderia não ter tanto conhecimento, mas eu estudava muito. Então, eu buscava para aprender, ia visitar um cliente, eu estudava toda a tributação dele, o que aquele cliente fazia, porque, para quem é contador, sabe, cada empresário é uma tributação diferente, é um imposto diferente, é uma forma diferente de fazer a contabilidade. Mas isso não foi problema para mim. Meus desafios foi a idade, era ser mulher. Porque na minha época da faculdade, por exemplo, eram 40 homens para 2 mulheres na sala. Não existia a profissão contadora mulher. Existia muito mais homens contador, né? E aqueles homens assim, né, que não se cuidavam. Hoje é lindo ter uma barba, né? Mas antigamente não, assim, era largado, passava aquela imagem toda relaxada e tal. Então, assim, era diferente, foi um desafio para mim mudar essa forma, né, de fazer contabilidade, a imagem, né, que o contador passava também. Então, uma imagem também muito relaxada, muito de qualquer jeito, né, e muito desvalorizada a nossa profissão por muitos anos. Eu acho que hoje a gente já conquistou muito. Então, o desafio principal é a idade. Eu chegava num cliente com 23 anos de idade, ele falava, o que essa garota tá dizendo que é contador e sabe alguma coisa da minha empresa, e ele, às vezes, muito mais velho e mais experiente do que eu. A experiência do empresário era muito maior do que a minha. Então, a gente... Além do mais, do machismo que tinha machismo na época, também. Né? E ser mulher, porque também era uma profissão muito masculina naquela época que eu comecei. A profissão era mais masculina do que feminina. Hoje em dia aí tá meio a meio quase, Cara, né? Hoje em dia, até no podcast passado, a gente estava conversando isso, né? Até você lembra, né, Eri? Falando sobre a questão da mulher, o Bruno, que é o CEO aqui da Facilite, ele deu até um testemunho falando sobre a questão que ele tem sócias mulheres. Né? E a gente até falou, cara, a maioria dos escritórios hoje é mais assim, de 60% é mulher.
né? Tem muito hoje. Tem muita mulher Mas hoje. quando eu comecei no mercado, não. E até mesmo, gente, vocês não têm noção. Para eu mandar num monte de homem, era difícil, viu? Uns homens mais velhos do que eu também, os contadores mais experientes que eu, meus colaboradores. Eu tinha um funcionário que até eu falava, ele era bendito ou fruta entre as mulheres, que no início da controle era o clube da Luluzinha, só tinha mulher. Aí depois que eu fui implementando os homens. E hoje, ó, eu não vivo sem os homens, viu? Graças a Deus eles existem. Porque eles ajudam muito a gente. E nesse seu começo, né? Do seu escritório, que hoje ele não é mais escritório, hoje ele é uma empresa contábil. Empresa contábil. Hoje ele é uma empresa. Teve algum momento que você pensou em desistir, que Nunca. você achou que não ia dar conta, pensou em fazer outras coisas? Assim, eu me sinto muito só, né, Matheus? Assim, você ser responsável por muitas vidas, muitas empresas, muitos negócios, além dos colaboradores, você ser responsável pelos colaboradores, é um peso, uma carga muito grande. Às vezes você não chegar em casa, não ter com quem dividir, mesmo que meu marido seja empresário, mas a gente não comenta tanto, não divide muito os problemas, porque ele já tem um monte ou mais um bocado. Se a gente for dividir problemas, sobra nada de bom, né? Então a gente não se divide tanto esses problemas. Então eu me sentia muito só para resolver as coisas, para as decisões mais importantes, né? Então, também outro desafio é isso, mas eu esqueci a pergunta mesmo. Se você teve algum momento que você pensou em desistir? Jamais. Gente, desistir é uma coisa que não combina comigo. Eu sou daquelas que meu filho mesmo fala, minha mãe, quando quer uma coisa, vai até o fim. Enquanto ela não conseguir, ela não desiste. Então, assim, eu nunca fui de desistir, pensar em desistir de nada. Sou muito positiva, uma pessoa que animada. Pode ser uma bomba, pode ser um monte de pepino, você tá em pé ali, sabe? Sempre disposta. E qual foi ali os primeiros sucessos ali da Controller, né? Quando a Controller começou a... Você vê que a Controller começou a crescer, foi mais ou menos ali em quanto tempo? O que você fez também, até para deixar pro pessoal, né? O que você fez de algo de novo... que fez a Controller ser o que ela é hoje, porque eu visitei a Controller, a Controller é minha cliente. Linda, gente, não é porque é minha não, mas é linda, né? Eu visitei lá, por fora, você tem uma total visão, mas quando você entra, cara, é uma coisa muito bonita, parabéns lá, eu achei muito chique lá, aquele escritório. É a minha arquiteta, viu? Flávia Murim, do Estúdio AZ. Muito bonito. E o tamanho que ela está hoje, a quantidade de funcionários que está hoje. Como é que foi esse crescimento da Controller, né? Qual foi, se puder falar, as estratégias também? O que você fez realmente para crescer com a empresa? Eu acredito assim, Matheus, não existe crescimento sem sacrifícios. Né? Eu acho que eu fui sempre uma pessoa muito dedicada ao meu trabalho. Às vezes mesmo, eu até me pergunto, BNI é 6h30 da manhã. Não é assim falando, não estou ainda né? Não tenho tudo que eu quero na vida, mas às vezes eu me pergunto, eu preciso disso? Eu preciso acordar às 6h30 da manhã, tá lá no BNI toda semana, aquela coisa de doido. BNI é coisa de doido, viu, gente? Mas é maravilhoso, eu acho que é um negócio que vai dar resultado, eu acho que eu vou aprender muito, que eu vou crescer com o BNI, por exemplo. Então, assim, eu acho que tudo na vida é sacrifício. E o que eu deixo para os colegas contadores que estão começando, porque já estão, né? Que ainda precisa, talvez, ter uma estabilidade financeira para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo, né? E é sacrifício, é a disciplina mesmo, é trabalho mesmo. Tem que saber dividir. Eu tinha 2 filhos pequenos, eu fui mãe nova, eu casei nova. Eu tive a Lara com 21 anos de idade, o Gui com 27. Então, assim, você saber dividir casa, lazer, trabalho, negócios, mas eu não me incomodo, por exemplo, de atender um cliente meia-noite, se for necessário, 10 da noite, final de semana, sábado. Eu não tenho essas frescuras. Meu telefone não funciona. Não atende, não. Eu tô ali para atender. Eu tenho disposição e vontade de independente do horário de quem e como. Então, eu acho que o conselho é esse, é trabalhar mesmo, é ser disposto e amar o que faz.
Quando a gente faz por amor, quando a gente tem paixão pelo nosso trabalho, as coisas fluem naturalmente. E assim, eu sempre fui muito dedicada ao meu trabalho e a solucionar os problemas dos meus clientes. Acaba que a gente veste muita camisa, se preocupa, né? Agora mesmo eu estou com algumas clientes passando por fiscalização. A gente acaba se envolvendo muito na dor do cliente. Né? E eu sempre tive isso, de me envolver muito na dor. Então, a gente se torna amiga do cliente, parceira do cliente, confidente do cliente. E isso é gostoso também, é gratificante. É uma forma de diferencial também, né, da Controller, de estar ali do lado, ser parceira realmente do cliente. Ser parceira. Né? Igual você, por exemplo, você está fazendo um negócio aqui que você vai se aproximar mais dos seus clientes, isso. Você vai poder conhecer um pouquinho mais deles, estar mais perto, que às vezes no dia a dia a gente não tem tempo de cuidar do cliente, de participar da vida dele, de conhecer a vida do cliente. Isso. Então eu sempre tive isso, de estar mais atenada às coisas do cliente. Legal. Então não existiu fórmula, não existe fórmula mágica. É trabalho, né? Trabalho e não duro. Casei com marido rico e nem tive pai, nem fui órfã de pai rico. Muito pelo contrário, meu pai não deixou foi nada para minha mãe, nem um salário mínimo lá de aposentadoria. E você poderia falar pra gente, né, assim, também relacionada porque você é uma mulher empreendedora, né? Hoje mudou bastante essa questão de ser contador, né? Porque se for contador, você é contador que é contratado, né? Operacional. Mas hoje, se você quer abrir um negócio, você tem que ser empreendedor, né? E eu vejo que você é uma empreendedora e está nesse mundo de negócios. Você tem outros negócios também, outras empresas, ou é só a Controller? Já tentei ter outras coisas, não deu certo. Eu já fui dona de uma papelaria, não deu certo. Eu já fui dona da Leide, por exemplo, a Leide da 206 Sul, perfumaria e salão de beleza. Eu entregava panfleto lá de Salto Alto. Meu filho falava, mãe, não acredito que você está lá no meio da rua, integrando panfleto de Salto Alto. É isso que eu acho que é a dedicação do seu negócio. Fui lá, fui dona daquela loja por 4 anos. Mas eu queria que a minha filha tocasse o negócio. Mas ela odiou ser dona de loja, odiou ser empresária. Então, assim, ela sofria com a loja, né? E acabou que eu desisti. Então, hoje, a minha renda praticamente é da Controle mesmo. E os aluguéis, as coisas que a gente fez, né? Que a gente conquistou, que a gente adquiriu pela contabilidade. Mas a única renda nossa realmente é a contabilidade. É a contabilidade. Por isso que o seu foco total é na contabilidade. Não, eu amo também. Eu tento, Matheus. Eu já tentei fazer outras coisas, mas eu gosto mesmo de contabilidade. Mas você está no mundo, porque nem eu apresentei aqui, você está no mundo da BPW, da AMA. Eles são um grupo de mulheres, né? A BPW é um grupo de mulheres, business internacional. A Sorotimista é um grupo de mulheres também internacional que ajudam meninas e mulheres a terem uma vida melhor. É uma ação social praticamente, né? E as mulheres do Brasil, a AMA Brasília, tem algumas ações sociais, mas são muito de network, de mulheres fortes. Mas eu gosto de estar em vários grupos, eu gosto muito de gente, sabe? Uma das coisas que eu acho que dos meus valores é conectar pessoas, estar junto de pessoas. Então, por isso que eu também participo de tantos grupos, de tantos negócios. Legal. E é muito bom. Já que você falou de gente, eu vou para um assunto um pouco polêmico. Porque hoje um dos maiores desafios de contadores que passaram até aqui no podcast falou que hoje no mercado contábil está sofrendo muito com pessoas, né? Pessoas, falta de mão de obra ou pessoas que ainda não estão ali qualificadas, né, no mercado. Qual é o desafio? Qual é esse desafio que você sente lá na Controle? Você tem esse impacto lá? Você sente que realmente falta pessoas? Eu tive, assim, ao longo dos anos na Controle, a gente tinha uma rotatividade muito baixa de colaboradores. É tanto que eu tenho colaboradores lá de 20 anos, de 15 anos comigo. Os meus gestores, a maioria tem mais de 10 anos comigo. Nossa, então, são tempo. Gestores formados por mim. Eu acho que a gente tem que formar, pegar a pessoa nova ali, novinha, linda ali, ó, e pegar formar ela, fazer ela virar grande, fazer ela ficar boa.
E eu acho que essas pessoas ficam melhores do que os que dizem ser prontos. Eu gosto muito de formar. Eu tenho a Sabrina, que está comigo há alguns anos. Fala que é minha filha que me dá trabalho. Essa pentelha, eu falo, você me dá mais trabalho. Eu tinha uma mãe com Alzheimer, que morou comigo, faleceu tem 6 meses. E eu falo, Sabrina, você me dá mais trabalho que minha mãe. Assim, em nível de gaiateira, de bagunceira, ela dá muito mais trabalho, né? Mas, assim, são pessoas que eu formei e se tornaram ótimos profissionais. O Matheus, então assim, tem gente que começou lá há 14 anos, menor aprendiz, então hoje eu gosto muito de investir na profissão, investir nas pessoas, mas as pessoas têm que querer ser investidas. Então, na questão de funcionários, a gente não tinha muita rotatividade, mas o mercado de contabilidade realmente está dando uma revolucionada, assim, eu não sei se é muita oferta, e a gente tem tido uma rotatividade mais exagerada, que não era normal. E a gente até de estranhar, mas eu acho que também está relacionado com a insatisfação pessoal das pessoas. As pessoas hoje, elas são insatisfeitas com tudo. Tudo tá ruim para elas. Elas não têm assim um objetivo, não têm uma meta, e é isso que eu quero e eu vou até o fim. Então eu acho que essa insatisfação acaba com que ela não fique em lugar nenhum, ela não crie raiz, encanto nenhum, ela pula de um escritório, uma coisa que eu olho nos currículos. Aí você só ficou 3 meses, só ficou 6 meses, só ficou 1 ano. Aí a minha gerente de RH fala assim, 3 anos, tá bom, Alessandra. Eu, o quê? Eu tô acostumada com gente que fica 8, 10, assim, então é meio diferente, né? Mas a gente não tem tanto problema não, graças a Deus. Mas eu tenho formado agora. A gente tem uma parceria com uma empresa de estágio, a gente está montando um treinamento para contador, ensinando eles, os estagiários, as 3 áreas, tal, para a gente capacitar ali profissionais para eles subirem como funcionários CLTs para a gente daqui a um tempo, porque o mercado está muito ruim mesmo. Legal. Você falou essa questão de olhar o currículo, né, o tempo. Eu também olho isso aí, tá? Eu acho que todo mundo olha. Porque eu vejo se realmente a pessoa... É porque eu me vejo dessa... Eu me via dessa forma, né? Antes de ser empreendedor. Empresário. Na minha vida, sério, eu tive só 2 empregos. Eu só tive um. Eu só tive 2. Um foi numa clínica, que eu fiquei lá uns 4 anos. Isso. Depois eu fui pra Audax, que eu fiquei lá uns 6 anos. E aí... Agora é seu negócio. Aí eu saí pro meu negócio. E aí eu vejo isso como uma forma até de lealdade com a empresa. Com a empresa, com a pessoa. Não, e hoje as pessoas trocam assim por nada. Ai, me prometeram e não estão cumprindo. Vai lá e fala, você prometeu e não está cumprindo. E a gente nem sabe. A gente nem sabe, às vezes, por que perde um funcionário. Porque eles nem falam a verdade pra gente. Ai, eu quero uma oportunidade melhor. Qual oportunidade você queria que você não vai ter aqui? E assim, é tudo igual. É tudo igual. Você trocar 6 por meia dúzia, os escritórios são iguais, as obrigações são iguais, os donos são iguais, não tem essa coisa. E aí a pessoa fica trocando. Só para aumentar o papel do currículo, mas... Talvez, fazer 50 páginas de experiência. Não, uma vez eu fui numa entrevista, acho que quando eu estava começando no estágio, o rapaz chegou com uma pasta assim, grossa, cheia de papel, e eu só um papelzinho. Só um papel. E outra coisa também, às vezes ele nem entende, gente, como é bom você ter um escritório. A gente também olha muito onde ele trabalhou. Quando é um escritório, a gente que já é antigo no mercado, né? Sendo novinha, viu, gente? Não façam conta. Né? Experiente no mercado. A gente sabe assim, poxa, se ele veio de tal empresa, esse cara é bom. Não, ele trabalhou em tal, a gente nem conhece, nem ouviu falar desse escritório de contabilidade. Porque acaba que a gente conhece um grupo grande de empresários, né? De contadores aí. Há muitos anos no mercado, a gente conhece todo mundo. Legal. E... esses seus gestores, né? Hoje eles estão aí com você há mais de 10 anos. E qual é a forma, né, que você utiliza, né, para poder estar ali mostrando para eles que na Controller eles têm, assim, eles podem chegar a um certo nível, né? Porque
se a pessoa realmente tem um objetivo, ela quer chegar em certo patamar dentro de uma empresa, dentro até de sei lá, uma multinacional, né? Vocês têm isso lá na Controller? A gente tem os cargos e salários, né? Então, eles crescem dentro da empresa e a gente tem os reconhecimentos deles através do Reco-Reco, que é eles recebem pelo que eles fizeram. Então, assim, se eles mereceram, por exemplo, eu estudei, eu fiz um curso, aí ele tem pontuações. Com essas pontuações, ele vai aumentando o nível dele dentro da empresa, porque acaba que o profissional é tudo igual. As profissões, os serviços é iguais para todo mundo. E aí a gente deixa com que ele busque melhorias para que ele seja promovido. Porque eu não tenho como falar, você está comigo há 10 anos, mas o menino que acabou de entrar faz a mesma coisa que você. Me entrega igual. Então é difícil medir isso às vezes, né? Na contabilidade é muito complicado medir realmente o trabalho, a força de trabalho diferente do igual. E aí a gente, porque a entrega é igual, tem que entregar e pronto. E aí a gente começou a medir isso através de coisas. Então eles vão apresentando e a gente na avaliação e na avaliação de desenvolvimento, a gente dá um aumento ali por aquilo a mais que ele fez, ou para ele mesmo, porque ele está estudando para ele mesmo, ele está buscando inovação para ele mesmo. E mudando um pouco de assunto, né? Você como empreendedora sabe que o empreendedor ele sempre está no risco, né? E vocês lá da Controle já passou por algum risco, alguma crise ou alguma mudança bem significativa que trouxe uma lição muito forte para vocês? Deus, tive. Eu tive uma que foi assim terrível. Eu perdi um cliente de 23 anos que estava comigo. Eu fiquei doente. Sério? Chorei, Nossa, gente. Nossa, 23 anos. 23 anos. Ai, me senti tão traída. Ai, me senti traída. O cara, 23 anos comigo, uma padaria, ele era meu amigo e ele me largou e eu chorei. Sério? Chorei. Foi uma baque. Outra coisa que eu tive recentemente, que eu nunca tinha tido nesses 27 anos, foi uma empresa que entrou na justiça contra mim, que eu fiquei arrasada, doente. Graças a Deus, saiu o processo, a gente ganhou. Ela entrou numa licitação no Simples e ela já tinha faturado 8 milhões o ano anterior e ela colocou que ela era MEPP, fez uma declaração na licitação, sem me consultar, sem nada. Aí ela foi desclassificada da licitação e aí ela entrou na justiça contra mim, dizendo que a culpa era minha. E nisso também ela não quis falar comigo, não quis conversar comigo. Isso também me deixou muito magoada. Nossa. Assim, é ruim quando o cliente não quer te ouvir. Sim. Não quer conversar. Não, vamos conversar, entender o que aconteceu. Não quero ouvir, não quero falar mais com você. Tô de mal. Igual um menino pequeno, tô de mal, não falo mais, Jesus. E eu tentava falar com a pessoa, conversar com a pessoa não fez. Então, assim, em 27 anos, foram 2 episódios que me deixaram muito chateada. Esse de perder um cliente de tantos anos, assim, mas nem pelo valor de honorário, nem nada, que o valor nem era compatível mais ao trabalho, mas pelo fato de se sentir traída. E esse episódio também, gosto tanto, assim, de ser justa, de ser certa, de ser correta com meus clientes. Então, eu senti que faltou uma lealdade, sabe? Nesses 2 casos. Esse primeiro caso que você contou da pessoa sair assim, é como se fosse um namoro ali, um casamento, né? Casamento. Vocês estão juntos há bastante tempo. E a gente, às vezes, no cliente... E ele não passou nenhum feedback, assim, não tô gostando disso, não tô gostando daquilo, tem como a gente melhorar? Não, ele foi lá conversar comigo e falou, eu vou tentar, né, não sei o quê... Vou tentar, tá? O meu filho vai começar, achou um colega, tal, tá. Fiquei arrasada, fiquei chateadíssima. Essa daí eu perdi uns 3 dias, uns 3 noites de sono, viu? E já teve algum cliente que saiu, assim, da Controle e depois de um tempo voltou? Tem.
Tem um caso que eu gosto de contar dele. Ele saiu, ficou um ano, depois eu tive que fazer um ano de contabilidade de novo pra ele. Fiquei brava, tive que cobrar, né? Você saiu, né? Dá vontade de pegar e dar uma surra, né? Não, e na época eu ainda briguei com o contador que saiu, porque o cara foi tão desaforado comigo, me tratou tão mal, o contador, sabe? E foi grosso comigo, assim, falou um monte de coisa pra mim. Pra você ter ideia, depois ele até perseguiu minha filha na escola, na faculdade também. Nossa. Ele era professor. Assim, até senti uma certa... que ele deu uma perseguida nela, assim. Ela falava que quando falava que ela era... descobriu que ela era minha filha por causa do sobrenome, e que ele tratava ela assim, ai, Jesus. E assim, a gente até teve uma garrinchazinha, eu e o contador, sabe? Mas assim, na maioria das vezes a gente tem uma parceria muito grande, os contadores. Eu mesma com meus amigos, quando é alguém que a gente conhece, a gente liga um pro outro, conversa, fala, teve isso. Eu tenho colega contadoras que eu indico o cliente para elas, a Darlene mesmo, já indiquei cliente para ela. Então assim, a gente tem uma parceria legal entre os colegas. Eu e os meninos da Audax, a gente super amigos. Então, assim, a gente cria uma amizade, né? Então, essa que a gente se conheceu. Com um grupo legal, até quer fofocar. Vamos fofocar? Vamos falar como é que tá isso, como é que tá aquilo. Então, assim, e acaba que a gente tem uma amizade. Não que a gente não vá pegar o cliente um do outro, tal, mas que a gente comunica, conversa. O cara não tá satisfeito, às vezes não combina, né? Não, mas deixou um mal-estar ali. Nesse meio, na época que eu estava na Audax, né, nesse meio de parcerias, de amizade entre contadores, lá na Audax, eles não quiseram aceitar alguns clientes porque estava saindo de um parceiro, de um conhecido. E eu vi o William, o Eduardo ligando para esse contador, ó, tem o cara que tá pedindo proposta aqui e tal. Eu faço, não faço, dá uma segurada nele, como é que tá as coisas aí. Então, assim, sempre essa comunicação bem clara, eu acho isso muito legal, né? Tá bem claro com É bem legal, eu acho, para não ficar uma coisa chata. E a gente tem isso entre a gente. Isso é muito Os bom. Meninos mesmo, o Eduardo e o William, são super éticos, super... Sempre assim, até com funcionários mesmo, eles ligam, Alessandra, tem um funcionário seu mandando currículo aqui pra mim, hein? Aí teve uma vez, eu e o Marcos da Arbret, a gente fez uma permuta de funcionário. Foram 5 meus pra ele e eu roubei 5 dele. A gente ficou assim, eu liguei, Marcos, a gente tá permutando os colaboradores aí agora. Então, assim, é legal, a gente tem essa amizade, sabe, pra isso, muito bom. E voltando um pouco atrás... Então, assim, você colocou, da única vez que eu me senti ameaçada, né? Uma crise, assim, que vocês aprenderam uma lição. Foi essas duas coisas que me chatearam muito, assim, que eu me senti, poxa, eu tô tão mal assim. 23 anos. E esse caso dessa cliente que não quis conversar, não quis... Não, só me pediu carta de rescisão, não quero falar mais com você, não quero mais isso. E a gente ajudou tanto a empresa quando ela chegou, a gente foi tão parceira da empresa, sabe? Ai, não, tchau e pronto, né? Parece assim meio frio, mas a gente no mundo dos negócios tem que aprender a perder também, né? E eu queria saber como é que foi na Controller, né? Porque muitas empresas contábeis sofreram com a pandemia, né? E o que vocês fizeram na Controller? Porque... Nós crescemos, acredita? Ganhamos 70 clientes a mais na pandemia. Sério? Porque na pandemia, muita gente se colocou como vítima, né? Como é que eu vou fazer agora para conseguir cliente? Teve que demitir funcionário. Como é que foi? Demitir nenhum. Como é que foi nesses anos de pandemia? Como é que foi a questão de trabalho, né? Essa questão de home office, de vocês ter mudado, né? Continuaram a operação. E também essa questão de se saiu cliente, se perdeu o cliente, ou cresceu. Porque teve escritórios que cresceram bastante, né? E acho que o seu foi um desses. Eu cresci. Olha, a Controle, na pandemia, a gente cresceu. A gente até tinha um projeto, um cara falou, mas na pandemia vocês aumentaram, a gente teve que fazer uma justificativa, que a nossa receita aumentou e que a gente teve foi 70 clientes a mais na pandemia. No ano de 2020, durante a pandemia mesmo, foi um crescimento grande. E aí, a questão de home office, a gente não é contra, até a favor, desde que a gente realmente consiga fazer o controle do que é feito. Mas os meus colaboradores não quiseram fazer home office. A gente tentou, a maioria optou em ficar na empresa.
E eu mesma, eu tentei a primeira semana, época de imposto de renda, montei uma mesa na minha sala lá em casa, eu morava num apartamento, não cabia, eu não estava nem preparada, eu nunca quis escritório em casa, porque eu não dou conta de fazer nada em casa, é máximo uma reunião online agora, né? Não consigo fazer nada, eu gosto de gente, eu gosto de ir pra rua, de estar no meio dos funcionários, de estar ali no dia a dia. E aí, eu tentei ali, gente, quando eu começava a sentir falta de uma coisa, não tem aqui. Isso aqui, eu quero isso. Porque na empresa, você desce, fala com o funcionário ali na hora, tira uma dúvida, argumenta, pega o telefone e fala ali com a pessoa. Eu senti muita dificuldade no home office. E a minha equipe, a gente deu opção. Quem quer ir para home office? A maioria não quis. E hoje também, a gente tem uns 2 só de home office. E mesmo assim, por opção deles, porque eles quiseram muito, para eles foi importante. Então a gente não tem nada fixo, mas é negociado. Tem uma, por exemplo, híbrido, que ela fica 2 vezes na semana no escritório, 3 em casa. Mas eu acho muito complicada a questão do controle ainda, porque tem muitas atividades que não é feito no sistema. E tem funcionários e funcionários, né? Tem gente que entrega no Ceará ou em qualquer lugar do mundo, ele vai te entregar. Tem gente que o perfil dele já não é um perfil de produção, de resultado. Então ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de entregar. E a gente não consegue medir isso. É uma dificuldade, Matheus, é um bom desenvolvimento para você. Criar uma forma da gente medir a produtividade do colaborador. Tem umas ferramentas já no mercado aí. Acessórios, tarefa, mas aí ele só mede dentro do sistema. Tem outro aí. Tem um que eu não vou falar o nome. Mas você não lembra? É porque eu não lembro o nome, mas você coloca como se fosse você coloca um programinha, você instala um programinha, que ele vai estar mapeando todas as atividades naquele período. Eu acho que eu já tive esse programa no início da pandemia, mas ele mostra até se ele abriu outros vídeos, se ele fez isso, o que ele faz, né? Se ele assiste filme durante o trabalho e tal. Tudo que ele abre dentro do computador. Mas também tem isso, porque o cara para, às vezes, para fazer outras coisas que não são só a contabilidade ali. É meio... Eu já ouvi falar desse, eu acho que eu já até usei. Tem esse, e tem um outro que eu conheço também, que ele é como se fosse um serviço também, só que ele fica no servidor. E ele consegue mapear também. Mas aí você tem que ficar monitorando, né? Ele fica monitorando tudo que as pessoas estão fazendo. E você também, para ver, né? Para ver se foi ou não. Ele não te dá um relatório. Né? Não, aí ele te dá um relatório e aí você tem que ir classificando. Por exemplo, ele entrou no ECAC. No ECAC ele faz parte do trabalho, então ele vai contar na produtividade. YouTube. No YouTube não é. Então, se ele entrar no YouTube, não vai contar como produtividade. Só que a pessoa, por exemplo, eu trabalho muito bem com música. Se a pessoa entrar no YouTube lá para colocar uma música e trabalhar, isso vai contar um tempo ali que ela não estava produzindo, né? Mas existem umas ferramentas, eu posso até apresentar para você, ver se faz sentido, não faz. Mas, assim... Mudando também um pouco, a gente indo para o outro lado, que eu sei que você é uma empreendedora, mulher muito, muito reconhecida no mercado. Obrigada. Como é que é essa... Eu vi que você, como eu falei, você participa de vários lugares de mulheres. O que te levou a participar desses encontros com as mulheres, fortalecer esse mundo empreendedor com mulher, essas novas amizades também. Que a gente falou ali nos bastidores, eu conheço a Gi, né? É uma pessoa eu gosto muito dela. A Gi foi minha cliente. Depois você pergunta pra ela a primeira vez que ela foi na Controle, ela já te contou? Não. Ela fala pra mim assim, eu encontrei a Gi depois de um tempão. Eu fazia uma empresa que a Gi era do financeiro e ela falou que chegou em Brasília, do interior, foi parar lá na Controle. Quando eu cheguei lá, eu levei um susto. A Controle é linda, Alessandra, tal. Controle é muito bonita. E aí eu encontrei com ela na Febracis, agora depois de quase 5 anos depois que ela tinha ido na Controle, né? E ela contando, eu achei o máximo. Eu fiquei encantada. Eu tinha vindo do interior, nunca tinha visto um negócio daquele. Um café, expresso, um escritório todo arrumado, todo bonito. E o porquê que me faz entrar, né, nesse mundo, nesses negócios? Primeiro, eu faço um chá com a contadora, que é um movimento de empresários,
em que a gente reúne vários empresários. Esse chá começou há mais de 25 anos atrás, quando eu comecei no escritório, eu juntava 10 mulheres para a gente discutir ali sobre um bolo que sumiu da geladeira da loja. E a gente ia conversar ali, como matar um funcionário. Tô brincando, gente. Como matar alguém. De vez em quando eu falo pro pessoal do controle, olha, quando sair no jornal que a chefe jogou um funcionário pela janela, vocês me deram motivos. Então, assim, a gente fala brincando, né? Mas, assim, a gente discutia pequenos dia a dia de uma empresa, e esse movimento cresceu. Aí, no principal era só mulheres, mas no intuito de ajudar os meus clientes a desenvolverem melhores os negócios dele. Então, às vezes a gente fazia palestra de fluxo de caixa, às vezes a gente leva um palestrante, um advogado, a gente leva uma pessoa de TI para estar trazendo melhorias para os empresários. Então, o intuito de estar nesses grupos todos, de participar desses todos os grupos, primeiro é ajudar meus clientes. É fazer com que meus clientes cresçam. Que se eles crescerem, estejam bem, para que eu possa estar bem também. Legal. Então, sempre a preocupação é essa. E também você criar ali também uma rede, né, de pessoas. De network, de pessoas. Eu gosto muito de gente, é bom demais. E eu acho também, Matheus, você sai às vezes assim, olha, às vezes você tá num pipinaiada. Tem dia que eu acordo assim, eu falo, oh, Jesus. Aí a Sabrina já me liga, tal loja foi interditada, não sei o que aconteceu, não sei o que. A outro me liga, Alessandra, vem aqui que eu tô com pepino, outro cliente liga, o outro liga. Então, assim, são 10 mil problemas no dia. Uau! Aí, às vezes, assim, você sai, termina o dia, assim, você vai para um evento desse, aí você se distrai, vê outras pessoas, fala de outras coisas. Aprende também. Aprende, te distrai também a atenção, né? Porque, assim, contabilidade, ele é uma atenção constante, né? Ele, assim, é uma... A gente que é da área de contabilidade, eu estava comentando isso ontem para alguém que eu estava atendendo, que eu não lembro, falando assim, gente, contabilidade, todo mundo acha que é só receber aquela guia. O empresário, às vezes, acha que é só receber aquela guia, foi o que você fez. O mês todo. Ah, o contador, eu pago ele só para entregar aquela guia. E fica puto ainda, né? O contador só entrega 2 guias, o boleto dele e a guia do imposto. Mas não é. Eu falo, olha, por trás da sua contabilidade tem tantas obrigações. Isso. É social, e tudo que eu deixar de fazer é multa. Tem multas do contábil, que é 60 mil reais a multa lá do ano se eu deixar de fazer. Então, assim, acha que contador é só aquilo. Mas não é. E a gente percebe o seguinte, quanto maior a empresa, mais ele valoriza o contador, o trabalho do contador, o serviço dele. Quanto menor, ele menos valoriza, porque ele não entende a grandeza que é o serviço. E aí eu entro na pergunta que eu tô fazendo para todo mundo. O que você acha? Porque hoje a contabilidade ela é obrigatória para as empresas, né? Você acha que a contabilidade deveria sim ser obrigatória ou não? Acho que tem que ser. Você acha que tem que ser? Uma obrigatoriedade para as empresas? Porque se eu não for, ele vai falar assim, para que serve essa merda desse balanço e esse DRE que você me manda? E assim, olha bem, o trabalho que a gente faz, ou então a Receita pagar a gente. Sério. Se a Receita pagasse a gente uma comissão sobre tudo que a gente fatura para eles, uma espécie de uma remuneração do trabalho que a gente faz, porque, na verdade, a gente trabalha para a Receita e para o GDF, né? Para os órgãos públicos. Se deixar de ser obrigatório, o cliente não vai entender muito o porquê daquilo tudo, porquê da apuração do imposto, para que isso? Ele vai sonegar horrores. E ele vai desvalorizar mais ainda o nosso trabalho, porque... a gente, por exemplo, consegue nem entregar a DRE, o balanço, às vezes, mensal, aquela informação já está velha para ele, não serve para nada. Eu costumo falar para o pessoal do contábil lá da controle. Gente, eu demorar 3 meses para entregar um balanço, o cara vai falar, para que serve esse papel mesmo? Isso já aconteceu, eu já sei. Eu até tinha um slogan que era assim, contabiliza o seu passado,
mas projeta o seu futuro. Muito Pra ele bom. pelo menos entender Muito que eu bom. vou projetar o futuro dele. Pra ele Muito valorizar bom. pelo menos o meu balanço, senão o cara não vai entender nada. E Então eu sou a favor de que Você é seja a favor. obrigatório. Senão ele não vai querer ter contador. Ele vai achar assim, oba, não vou fazer nada. Pronto, não faço nada, não mando nada. Por que ele vai te pagar? Se não é obrigatório. Mas você acha que se não for obrigatório, ele não vai querer o contador, né? Nada, ele não vai querer Ele não vai nada. querer nada. Mas aí eu acho que na minha visão, ele vai ter um problemaço. Porque ele não vai ter o conhecimento, não vai mandar as declarações, vai chegar as cartinhas da Receita. Garanto que 50% dos clientes do Rafael, ele não quer nem saber o que é obrigação. Ele só paga porque você manda o imposto todo mês para ele. Se você não mandar, ele não tá nem aí. Porque ali ele não vai mandar imposto, vai mandar nada, não vai mandar declaração, E aí vai ali chegar as existe cartinhas da Receita. empresários e empresários. Vai nada. Receita demora muito para fiscalizar, gente. As coisas acontecem o que acontece porque a Receita não tem gente para fiscalizar. Entendi. Você vê aí, Matheus, é muito pouco. E Aí o cara já olha na sua cara e fala assim, meu filho, tá dando certo do jeito que eu tô fazendo errado a vida toda. Por que vai daqui melhorar? uns anos... Daqui uns anos chegar a cartinha, é culpa do contador. E então, mudando também um pouco, o que você enxerga hoje de futuro para controller? Qual é se você puder falar também os próximos passos, se já tem alguma coisa Pois da é, a controle. Xi, ó, vai lá, semana que vem a gente vai desenhar um pouquinho da nossa estratégia pro ano que vem, né? Porque as estratégias, elas são variáveis, mas a gente vai criar uma forma. A controle, eu acho que ela está em grande expansão. A vinda do Guilherme vai ser uma bênção, eu acho que vai ser uma nova fábrica. Eu acho que eu estava cansada. É? Eu acho que eu estava assim, meio descansado. O Guilherme veio para mexer comigo. E aí, ele, por exemplo, eu faço uma reunião, ele fala assim, ô mãe, você foi boa, mas você podia não ter falado aquele finalzinho, né? Então, Você é assim, uma pessoa muito dura lá? às vezes eu sou. É? Eu me acho muito exigente, assim. Às vezes a forma de falar, as pessoas ainda, quem me conhece, entende e tal, mas quem não conhece fica ofendido. Ó, um dia desse, uma gestora lá que eu contratei, ela ficou 2 dias, ela ficou 45 dias na controle, falou que foi porque eu chamei ela na minha sala. As minhas falaram que é porque eu chamei ela na minha sala, a mulher desistiu. Mas eu só fiz uma pergunta. O cliente falou que você lançou um troço de 80, era 8. E ela ficou chateada, foi embora, pediu conta e falou que é por causa da Alessandra. Eu, Jesus amado, não posso falar nada. E de verdade, gente, eu fiz uma pergunta normal no meio de 5 pessoas. Mas assim... O povo é muito mimimi hoje em dia. Mas muito é porque lado é o seu pessoal. negócio, você tem que cuidar do seu negócio, né? Mas aí, às vezes, as pessoas não entendem assim, né? Então, os Eu próximos melhorei passos... muito, Matheus, mas eu era terrível. Então, os próximos passos. Acho que a controle vai crescer mais. O Guilherme tem montado um departamento comercial que a gente não tinha. Uhum. A gente tem feito algumas melhorias, né? A gente está investindo muito agora no RH também. Uhum. E acaba que era muito braços, né? Então, a gente dividiu isso. E eu acho que uma vida nova, uma energia nova, uma pessoa, ele é muito dedicado, trabalhador também, sabe? Ele me puxou muito, ele tem muito meu perfil. Uhum. Então, sabe aquele negócio assim, 27 anos, aí vem alguém e, uau! Eu tô acreditando muito. Aí a gente tá com o prédio do lado, não sei se você conheceu. Vi, ele me apresentou, A gente vai Guilherme. aumentar lá, fazer 3 pavimentos Eu lá, vi então lá. a gente vai aumentar muito a controle. Então a gente está com pretensão de crescimento, estamos animados. Eu vi que ele me apresentou lá do lado, ele até falou a questão do BPO de vocês, está crescendo o BPO. E eu Ele gostei tá dele, super- ele é bem animado Ele é mesmo. bem animado. E é engraçado porque ele é Psicólogo. psicólogo, né? Ele só quer, eu sou o TCC dele. Minha mãe Psicólogo. louca, eu preciso entender como que minha mãe, gente, todo filho de contador sofre, viu? Minha mãe é doida. Eu perguntei Os pra ele. colegas dele falavam assim, sua mãe é tão legal, Gui, legal? Ela nunca te bateu de tamanco. Falei, Guilherme, eu nunca me recusei a usar um chinelo havaiana. Você não tá entendendo. Só ando de tamanco. Eu conversei com ele e falei, cara, psicólogo, tu foi pra contabilidade? Ele, pois é, eu fui ajudar minha mãe na área comercial. Estamos com os projetos aí de comercial, né, de venda. Então, com o projeto expansão. BPO.
Cara, bacana. Eu acho que a gente vai crescer. O nosso projeto lá para o ano que vem é construir aquele prédio, fazer mais 3 pavimentos. Então, a gente vai ficar com hoje a gente tem 400 metros quadrados, a gente deve ir para quase 2.000 metros quadrados de escritório. Grande. Vai ficar bem grande. Bem grande. Eu quero fazer um auditório grande, uma área grande de treinamento, sabe? Eu quero focar um pouquinho no treinamento de desenvolvimento do pessoal também, da equipe, para a gente gerenciar. E o Guilherme está com uns projetos também de criar BPO de RH. Ele agora colocou que quer fazer um BPO de RH para as empresas, porque as empresas não têm o básico ali do RH, ali, admissão, demissão. Às vezes, assim, ser alguém para cuidar daquilo ali. E aí a gente está com alguns projetos para crescer. Eu acho que a gente vai crescer muito daqui para frente. Eu acho que agora a visão é muito sair da zona de conforto um pouquinho, que eu acho que eu estava um pouquinho na zona de conforto. Acho que eu vou pegar uma mesinha lá depois. Pode pegar um monte de mesa, pode ir pra lá. Passar um dia lá, trabalhando de lá. Vai lá, você vai adorar. Lá tá muito gostoso. Aquele anexo lá, não sei se foi quando a gente aumentou agora, porque a gente... lá tava meio assim, provisória, a gente tava só para lazer lá. E agora a gente montou uma ilha de trabalho, de mais de 10 lugares. Então, quando eu fui você lá, foi, não tava desse jeito, tá bem legal. E a gente colocar umas redes lá, para os funcionários dormirem depois do horário, do almoço. Bom, hein? Então a gente quer melhorar ali. E eu gostaria de pedir para você, né? Qual é o conselho que você dá para aquela pessoa que está começando, né? Ou que quer começar, ou que na contabilidade, né? Eu sei que ela deve ter que ser contadora, mas que conselho ali, qual ali uma pitadinha que ela tem que ter de atenção para ela focar, para ela ter ali um crescimento bacana nesse mercado? Foco, né? Realmente gostar do que faz, assim. Gente, contabilidade é maravilhoso, mas é cheio de desafios, de dificuldades. Toda a profissão, eu falo, gente, uma profissão boa é ser maconheiro lá na Chapada dos Veadeiros, que aí você não tem pepino nenhum. Se tiver comida, não tiver comida, tudo bem, não tem problema, tendo um baseadinho, tá ótimo. Então, assim, profissão boa é essa. Ir lá pra Chapada dos Veadeiros, ser maconheiro, dá tudo certo. Agora, toda profissão é difícil, toda profissão tem desafio. Então, o que eu oriento? É foco, eu gosto. É o que eu quero? Vai pra cima que vai dar certo. E estudar. Gente, o povo que não estuda mais, que não se atualiza, que não inova. Porque uma coisa, Matheus, que você não me perguntou, mas eu quero te falar. Eu ia te perguntar isso. Isso, então vamos lá. Olha, uma coisa que eu falo sempre, a Controle e eu sou uma pessoa que vive em transformação, em mudança. Eu acho que eu morro de medo de ficar para trás. Eu morro de medo de acabar, de envelhecer. Não de envelhecer de idade, mas de envelhecer daquela mente velha, aquela escritório velho, aquela empresa com a cabeça velha. Aquela cabeça que não evolui, que não vai para frente. E essas empresas, elas não crescem. Elas estagnam e morrem. E você vê grandes empresas, grandes, que já foram grandes, morrerem por falta de inovação. Por falta de buscar. Então, eu acho que todo mundo que vai começar... E o pessoal da área de contabilidade, infelizmente, eles são meio... Por isso que eu faço o reco lá. Quantos cursos você fez? O que você fez? Porque as pessoas tendem a não... vai pro botão automático. E deixa as coisas do jeito que tá. E os escritórios de contabilidade é assim. E você, talvez você não viveu esse tempo, que eu não vou falar a minha idade, mas, por exemplo... Quando eu comecei, eu digitava a folha de pagamento lá, númerozinho por númerozinho da nota, né? Hoje é nota eletrônica, a gente nem enxerga uma nota, não sabe nem como é que é nota mais. Tudo é eletrônico, mas assim, mudou muito, evoluiu muito. Então, eu acho que a gente tem que estar buscando. Se você olhar, eu vou fazer no final do ano um vídeo de todos os crachás dos eventos que eu fui. Você não acredita quantos eventos eu fui esse ano. Quando eu vou num evento, assim, eu falo, Mauro, amor, eu vou para São Paulo semana que vem, eu vou para um evento. Para quê, Alessandra? De novo? Quantos contadores vão estar lá? Eu falei, eu não sei quantos, mas eu vou estar. Então, assim, eu vou estar lá. Eu estou em tudo, eu vou em tudo, eu busco tudo, porque o medo de ficar para trás, o medo de envelhecer. Legal. Ficar burro. Eu até ia perguntar, né, como é que você enxerga
A gente está chegando no final e eu queria fazer 2 perguntas, né? A primeira seria essa, né? Como é que você vê hoje o mercado, as outras contabilidades? Como é que está hoje na sua visão? Se está muito tradicional, se as empresas realmente estão mudando? E a outra pergunta seria, qual é a pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? Eu acho que eu respondi antes, né? Olha, o que eu acho? Eu acho que tem muito escritório que vai morrer. Eu acho que tem muito profissional que vai morrer por falta de buscar. Eu acredito que se a pessoa não se atualizar, ela não vai conseguir, até mesmo uma dificuldade muito grande que a gente tem na equipe. Como é difícil fazer com que eles entendam que as coisas estão mudando. Que às vezes ele quer fazer do mesmo jeito sempre. Todo mundo tem dificuldade de sair da zona de conforto, né? E eu acho que a gente não pode. É uma coisa que a gente não pode fazer. Eu brigo com meus gerentes todo dia, com a minha equipe. Eu sou muito briguenta com eles em relação a isso. E eu acho que você não deixou de fazer nenhuma pergunta. Eu quero só assim, já que é meu finalzinho, né? Te agradecer. Dizer que foi maravilhoso, é um prazer e estou amando trabalhar com você, a sua empresa tem feito uma diferença na nossa vida. Eu até ia perguntar depois, alguém já te deu feedback? Então, como é que tá? Você não sabe o tanto que eu pergunto. Porque ninguém fala nada comigo e eu fico cobrando. Toda semana eu faço reunião com meus gestores e a gente pega um feedback de tudo. E aí eu faço uma mensal também. Então, assim, a gente está gostando muito, te agradecer, seu trabalho é maravilhoso e se precisar de mim, indico, viu, gente? Super indico o trabalho do Matheus, da empresa dele. Já sei que quando tiver alguma dificuldade com alguém lá, já sei com quem falar. Fala comigo que vou resolver. É isso. E eu adoro, e meu sobrenome é Solução de Problemas. Legal. E você falou, até entrar nesse assunto, né? Eu fico muito feliz, né? Fazer essa diferença. E não é qualquer pessoa que a gente encontra que está aberta a receber até uma dificuldade minha que eu tenho, né, de acessar outras contabilidades, porque não tem essa cabeça de inovação. Né? É difícil. E porque acho que eu sou mais um no mercado, porque existem tantas plataformas hoje. E tanta gente enrolada. E que não entregam e acaba que eu tenho essa dificuldade, né? E quando eu entrei e a controle é o desafio. E vai ser maravilhoso. É bom, e eu gosto disso. Eu sei que tá no nosso finalzinho, mas deixa eu te falar, por exemplo, quando eu vou nessas feiras em São Paulo, eu compro todos os sistemas que tem lá. Aí eu chego aqui e deixo os meninos doidos. Eu tô aqui negociando e falo, ó, já liga pra fulano e fala pra ele implantar. Aí já liga pro ciclano, é esse aqui. E já vou, o Vinícius fica, você é louca, você comprou não sei quantos programas e tal. Falei, vamos estar no mercado, vamos entrar no mercado, vamos estar. Eu gosto de usar o case de vocês, né? Quando eu vou apresentar, eu gosto de usar o case da Controller, porque quando eu fui entrar lá na Controller, né? Eu tive a reunião com o Vinícius. E o Vinícius ficou meio assim, desconfiado. Ele não queria assim, não. Ele não queria. Eu não fecha. Ele não queria. Aí ele ficou olhando assim. Hoje ele me liga direto. Hoje toda semana ele me liga. Ele é uma pessoa boa, ele é mais assim. Eles são mais retraídos do que eu, né? Eu já olho e já sei se vai dar certo. De longe. Mas obrigado. Queria agradecer demais, Alessandra, por ter aceitado o convite, saber um pouco mais da sua história, te conhecer um pouco mais. Isso é muito legal, muito bom. E até para as outras pessoas também conhecer como é que é a Controller, que não foi fácil para ela estar do tamanho que ela está hoje, né? E queria agradecer demais a sua participação. E se você quiser deixar também aí pro pessoal a sua rede social, se quiser te seguir. Vamos, será que eu vou acertar? Vai lá, minha Controller. Não, o meu pessoal é Alessandra _Amorim com M no final. N, eu acho que é o N no final. Amorim, um N. Mas coloca lá Alessandra Neiva Amorim, vocês vão me ver. E a Controle é controller.contábil. É uma logozinha preta, viu, gente? Vamos lá, me sigam. Maravilha. Gente, Quero ser blogueira, meu futuro emprego. Porque você tem que ser blogueira. Você é a cara da Controller, né? Gente, eu quero ser influenciadora. É meu segundo... Minha meta de futuro agora. É que nem aquela frase que todo mundo fala, quem não é visto não é lembrado, né? Então tem que se mostrar. Mas eu quero ganhar dinheiro com isso.
Quero ganhar um monte de coisa de Também presente. quero ganhar dinheiro. Depois, Ser presente, os ganhar caras aí presente. das redes sociais têm que dar Te dica. mandar as coisas pra sua casa, um relógio chique, um óculos, uma coisa. Ser né? embaixador. Uma bolsa, dizer que você é maravilhoso. E é isso, gente. A gente termina o nosso 7º episódio, Os Contadores, hoje aqui com a Alessandra. Gostei muito desse papo, gostei muito de conhecer, muito bom. Ela é minha cliente, mas eu não tinha nem esse contato, né? Com a Alessandra. Basicamente era só reuniões online, é muito bom aceitar aqui presente. E obrigado por ter aceitado meu convite, eu achei que você não ia aceitar. Não, jamais, uai. Eu amo essas coisas. Obrigada pelo convite. E é isso, gente. Esse foi o 7º episódio dos Contadores. Muito obrigado. Até a próxima. Até.